que eu vou trazer aqui para você é um bolsonarista, ou um ex-bolsonarista, não sei ao certo agora, chutando balde, né? Jogando tudo no ventilador. E você vai ver isso. O Tony de Paula, ele entrega o Bolsonaro, ele entrega o Flávio Bolsonaro, ele fala críticas que são muito contundentes, mas veja bem, verdadeiras em relação ao Bolsonaro, e isso criou uma celeuma gigantesca. Eu quero trazer aqui para você um dos principais vídeos desses últimos dias, que foi divulgado loucamente na internet e viralizou. Olha só. Quando os pastores pegam esse tipo de texto, não é? Tem um texto lá em Juízes falando sobre Jair. Jair, que foi um dos juízes da Bíblia, né? De que Jair governaria por 22 anos. E, coincidentemente, o número do Jair Bolsonaro era 22. E aí liam esse texto como um texto profético, não é? Que ia se cumprir agora no Brasil. Então, resumindo, a igreja foi sequestrada por esse sentimento, certo? E ela começou a desviar-se do seu propósito. Por exemplo, nós não conseguimos mais hoje orar pela autoridade. Ou seja, eu só consigo orar pela autoridade que eu votei. Da minha ideologia. Da minha ideologia. Sendo que a Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor e nos manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias de paz. Certo? Crente passou a defender arma. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC 2 vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? Foi expulso da igreja? Em que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora. É agora! Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, a gente levantava a bandeira do Brasil. Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu, e aí eu questionei, falei: gente, cadê a bandeira do Brasil? Que estava sempre nos nossos altares e que nós levantávamos. Cadê? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política, né? Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota, lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Você quer ver a arrogância do bolsonarismo a que ponto chegou? Eu sei que eu vou ser muito criticado e que vão entrar na sua rede, ô Tony traidor e tá. Mas eu não tô nem aí, eu tô em paz com a minha consciência, eu tenho um papel diante do meu Deus, eu tenho um dever moral de dizer: larguem a igreja. A igreja não é Lula, a igreja não é Bolsonaro, a igreja não é PT, a igreja não é PL. Larguem a igreja. Eu sou um defensor daquela lei que, inclusive, existe em muitos países, inclusive nos Estados Unidos existe essa lei. A partir do momento que entrou a política na igreja, a igreja perde isenção fiscal. Porque hoje nós temos esse problema, né? Nós, brasileiros, pagamos para que igrejas façam defesa política para os seus candidatos, e agora todo mundo fazendo campanha da extrema-direita, amanhã pode até fazer campanha para a esquerda. Eu sou contra os dois. Não tem esse negócio de fazer campanha política dentro da igreja, não. E nesse ponto, o Otônio de Paula está correto. A igreja não é do PL, não é do PT, não é do Lula, não é do Bolsonaro. E ele fala a respeito disso com muita clareza. Por exemplo, aqui ele está falando sobre o Flávio Bolsonaro, que é senador, a gente sabe, pelo Rio de Janeiro,
E ele fala sobre a atitude do Flávio Bolsonaro nas igrejas, olha só. Quando é que o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui chamando os pastores para desenhar uma proposta política para o Rio de Janeiro? Nunca. Você sabe por quê? Porque eles acham que a igreja já é deles. Que a igreja vai ao passo deles. Pior que estava mesmo indo. Nós criamos, e não é culpa do presidente Bolsonaro, nós criamos uma espécie de bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro que nós criamos foi uma espécie de adoração que nós começamos a fazer ao ser político. Que, aliás, tchau, você sabe de que na igreja evangélica a gente tem um problema muito grande com a questão da idolatria, né? Por quê? Porque a gente tem receio desse negócio de dividir a glória de Deus, certo? Bolsonaro era chamado de mito dentro da igreja, rapaz. Dentro do templo. E a gente ficava cego sobre isso. Não tem como discordar. Ele tá certo. Nós estávamos vendo, inclusive por intermédio da Micheque, porque aquela Micheque, e agora tá quietinha, a tal da Damares, porque agora o que ela queria, ela já tem. Ela tem um cargo político de 8 anos, ela é senadora. Então a gente quase não ouve falar da Damares mais. Elas fizeram uma campanha visitando igrejas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, as duas. Ali, juntinhas. Daqui a pouco, a própria Micheque vai ser senadora. Ela vai se candidatar pelo Distrito Federal e muito provavelmente vai ser eleita, porque se o Distrito Federal elegeu Damares Alves, vai eleger Micheque. E essas mulheres, não foram só elas, é bom deixar claro, rodaram o Brasil inteiro falando sobre política em igreja e fazendo essa confusão. Até conseguir o carguinho, já era. Eu vou trazer aqui para você o Ottoni falando a respeito do Bolsonaro e das atitudes do Bolsonaro. Aqui ele entrega o Bolsonaro, porque ele fala, eu avisei e ele não fez o que eu falei. Então, quer dizer, ele entrega que o Bolsonaro sabia e tinha consciência da gravidade dos crimes. Olha só. O que eu disse, presidente? Então, diga para os patriotas saírem da porta desses quartéis, porque senão o senhor vai sair pequeno dessa história. Ele não quis fazer e eu, no meu instinto pastoral de cuidar das pessoas, eu resolvi falar, saiam daí. E de fato tem vídeos dele fazendo isso, pedindo para as pessoas saírem da porta dos quartéis. Isso é verdade também. Não tô aqui fazendo defesa do Ottoni não, tá? Porque nessa história da briga entre esse cara e o Bolsonaro, eu sou a favor da briga. A questão não é essa. A questão é que nós precisamos começar a colocar luz sobre o movimento contra a política na igreja, que é fundamental. É fundamental. A gente vai trazer agora para você o começo já desse embate. Então tem duas figuras que já estão fazendo um embate direto ao Ottoni de Paula. Um deles é o porta-bandeira. É a chamada múmia patriota, que é aquele cara que fica enrolado numa bandeira. Agressivo, né? É o tal Gilvan da Federal. Um cara realmente lamentável mesmo. E ele já faz o primeiro combate ao Ottoni de Paula raivoso. Tá, ó. Botando um ovinho de raiva. Olha só. Como eu disse, sempre admirei o deputado Ottoni de Paula, mas depois que ele passou a mão no Eduardo Paes e foi lá fazer palhaçada com esse ex-presidiário descondenado do Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família. Fazer oração, dizer, esse cara tem que ir pro inferno, o Lula. E não a oração, pô. Se for pra orar, ora pra esse filho da mãe ir pro inferno. Aí vem o deputado Ottoni de Paula lá orando por um bandido do Lula. E aqui vem de colete dizer, meu repúdio a político que tem leniência com o crime organizado. Mas não apoiou o Ramagem, né, deputado? Então, olha só, eu não tenho medo de porra nenhuma eu dizer pra esse deputado, não fale comigo. Gostaria que você estivesse aqui, mas você é um traidor. Se elegeu na base do Bolsonaro,
Bolsonaro pra cá, Bolsonaro pra cá. Agora se passa pro lado de um bandido, de um ladrão desse Lula, que inclusive eu vou no STF me explicar porque que eu chamei um... Então aqui meu repúdio, pra terminar mais 30